Boa noite, então, irmãs, irmãos, que a paz do Cristo continue a nos envolver, a nos proteger. Esta noite nós vamos conversar, o título da nossa reflexão é Comportamentos Humanos e a Lei de Evolução. Na realidade, esses comportamentos ou condicionamentos humanos, nós vamos estudá-los à luz do processo de evolução sob a ótica espírita. Então nós vamos analisar como se desenvolve os nossos condicionamentos, os nossos comportamentos, que tem determinados padrões repetitivos, como isto ocorre e como ocorre também as nossas mudanças de hábitos, porque na medida em que nós vamos evoluindo, a lei de Deus também vai se ampliando e algumas condutas que nós tínhamos como padrões ou comuns, elas vão com o tempo mostrando-se inadequadas dentro daquilo que nós buscamos em termos de felicidade, de tranquilidade interior. Então é um processo sempre natural, a renovação de atitudes, a renovação de comportamentos. Mas como isso ocorre dentro daqueles condicionamentos que nós realizamos ao longo dos anos, ao longo dos milênios. Nós vamos começar então esta nossa reflexão em cima de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 540, e na resposta a esta questão tem um detalhe aqui que nos interessa muito ao propósito da noite. E nesta questão Kardec formula então a espiritualidade, se os espíritos atuariam nos fenômenos da natureza, se havia alguma interferência por parte dos espíritos naquilo que nós conhecemos como resultado da modificação do tempo e das intempéries. E aí a resposta, que é um tanto quanto longa, mas eu vou fazer uma alusão à parte dessa resposta que nos interessa. Então vamos lá, a pergunta: os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? E os espíritos respondem: alguns espíritos sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumpre estas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem, da mesma forma os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaio para a vida e antes de terem a plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da natureza, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Então vejam, aqui os espíritos nos dizem que tudo serve na natureza, desde um átomo, um animal pequeno, um ser por mais primitivo que seja, até o ser angélico. Este ser, que aos nossos olhos pode ser um ser primitivo, ele também executa a sua tarefa de missão dentro do propósito de Deus no universo, mesmo sem conhecimento de causa. Pode estar ele sob injunção de controle de outros espíritos superiores, e na medida em que ele evolui, num determinado momento ele age apenas por instinto, como diz aqui. Depois ele pode ser agente efetivo de coisas materiais, mas ele só vai ser agente efetivo de transformação moral um grau um pouco adiante. E aí dizem os espíritos, é assim que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que por sua vez começou por ser átomo.
Olha que interessante, então, a visão que a espiritualidade nos traz sobre a unidade de propósito de todos os seres que nós encontramos na criação. Há entre todos esses seres uma unidade, há um processo natural de evolução, de crescimento, de descortinamento de novos horizontes, de compreensão das leis de Deus na medida de suas possibilidades. E é assim que tudo serve no universo, tudo serve, tudo se volta para esse destino. Dentro desse processo, então, de evolução da alma, há algumas linhas que são condicionantes desse processo. Ele comenta que uma delas, que é com relação ao livre-arbítrio. Então, lá no início, quanto mais simples o espírito, menos ele tem condições de entender a sua possibilidade de interferência na vida. Então, as suas escolhas são mínimas, são limitadas. Então, é como se nós disséssemos que a sua possibilidade de ação no campo do livre-arbítrio é pequeno. Quando ele é ainda movido por instintos, ele não tem praticamente possibilidade de escolha. O instinto provê tudo aquilo que aquele animal necessita. Mas na medida em que esse princípio inteligente já alcança determinados níveis, a sua consciência já lhe permite fazer determinadas escolhas. E sobre estas escolhas passa ele então a exercitar liberdade de ação. Na medida em que ele conhece, que ele tira juízos, em que ele avalia possibilidades, ele então começa a ingressar numa área em que esta faculdade do Espírito é lhe entregue pelo Senhor, é entregue a nós por Deus, a liberdade de escolha. E em razão desta liberdade de escolha, vem as nossas responsabilidades, que são proporcionais ao conhecimento que a gente tem da lei. Então, vamos tentar fazer um pequeno gráfico aqui, para a gente entender esse processo evolutivo. Nós temos, então, um propósito na evolução. Começamos num determinado ponto inicial que nós chamamos, talvez, vamos chamar aqui de alfa, ponto alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego A para nós. E o objetivo desse espírito é o seu processo evolutivo até chegar à condição de espírito puro, o ômega, a última letra do alfabeto. De alfa a ômega, o espírito vai transitar. Nós vamos compreender, então, nesta reta, que pela minha falta de habilidade não é tão reta assim, mas vocês, por um exercício de imaginação, coloquem aqui uma reta efetivamente, né? E aqui estão todas as nossas aquisições dentro do processo evolutivo. Quanto mais próximo do ômega, efetivamente mais afastado está da primitividade do espírito. Agora, quanto mais próximo do alfa, ainda mais intensos são os impulsos da nossa primitividade. Aqui representa, então, nesta linha, a evolução do espírito, a aquisição de valores, comportamentos éticos e tudo mais. Esta é a representação do processo evolutivo. Só que nós não evoluímos assim em linha reta. A gente sabe que muitas vezes também até no aprendizado comum intelectual, a evolução não é em linha reta. Por mais que os professores muitas vezes se esforcem em dar aos alunos a mesmo grau de conhecimento sobre a escrita, sobre a matemática, sobre as ciências, a possibilidade e a maneira como eles trabalham esse conteúdo é completamente diferente. Uns levam mais tempo, outros levam menos tempo, uns têm capacidade de abstração, outros não, outros deixam a escola por um determinado período, retornam mais tarde, e não há unidade nesse processo de aquisição do conhecimento. Da mesma forma, nós, os espíritos, nós somos individualidades, não há uma unidade quanto à aquisição desses conhecimentos da lei de Deus. Então nós transitamos não numa linha reta, todos nós, mas nós fazemos a nossa evolução, e fazemos ela em linhas que são, que elas se encontram fora desta pauta, mas elas têm projeção nesta pauta. Nós vamos ver isso. Uma das linhas condicionantes desse processo é mais ou menos assim, ó. Nós vamos chamar esta linha aqui, ó,
aqui de baixo e esta aqui de cima, a linha limite de suportabilidade. O que é isso? Nesta linha reta, que é o processo de evolutivo do espírito, aqui nós temos a lei de Deus na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde é que está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então nós temos esse impulso divino, por quê? Porque em nós, espíritos, há o DNA de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos esse impulso natural como de uma semente que desabrocha a busca de luz e as suas raízes se fincam no solo à busca de água e de nutritivos. É da natureza. Então é da nossa natureza avançar nessa direção no conhecimento da lei de Deus. Só que no início do processo, nós temos determinados comportamentos que nos afastam muito desta lei de Deus. É ou não é? O espírito primitivo, a consciência que ele tem de Deus e das leis de Deus é muito pequena. Logo, ele se permite determinadas atitudes que aos nossos olhos hoje são completamente antiéticas ou comportamentos imorais, não é? Mas o que representa esse quadro? Representa o seguinte, que o espírito começa a sua evolução aqui, vai tendo várias experiências e sobre um determinado comportamento, quando ele esbarra nesta linha, que é a linha limite de suportabilidade, ele se corrige e procura tomar procedimentos que vão esclarecendo ele a respeito da lei e assim ele vai, batendo nesta linha, e esta linha vai condicionando o processo evolutivo. Aqui há várias reencarnações e ele comete vários desatinos, mas chega um determinado momento ele diz assim para ele mesmo, não, eu estou errado, eu estou sofrendo, eu já estou sentindo o sofrimento batendo, eu tenho que mudar. Então ele procura alterar, ele é condicionado por esta linha limite de suportabilidade. Por que ela é grande aqui? Porque no início da evolução o espírito suporta muitas transgressões morais. Lá no início o espírito primitivo ele se alimenta da carne de outros seres iguais a ele. Ele dentro da tribo dele, se ele consegue tirar a vida de um guerreiro, ele se alimenta daquele guerreiro porque ele acha que a força, a virilidade, a inteligência daquele guerreiro ele vai adquirir na medida em que ele consome o corpo daquela pessoa. Ele acredita nisso. Hoje é impossível alguém denunciar claramente que age ainda sob esta forma e achar que isto é correto. Hoje nós não saímos comendo os corpos das pessoas que são melhores do que nós, como se nós fôssemos capazes de, através desse ato de ingerir a carne dessa pessoa mais elevada, nos tornássemos elevados também. Nós não suportamos mais isso, porque nós já nos encontramos numa faixa em que isso não é mais suportável. Era aqui atrás, agora não é mais. A nossa linha limite de suportabilidade, de transgressão já é menor, mas nós ainda temos possibilidade de transgressão e transgredimos a lei de Deus várias vezes na nossa vida, ao curso da nossa existência, e a gente sabe disso. Só que chega, como é que a gente vai mudar? Vai mudar quando um momento a gente não suporta mais agir daquela maneira. É tão grave, aquilo pesa tanto a nossa consciência que a gente quer mudar o comportamento. É porque nós chegamos no nosso limite. Então vejam, o conhecimento da lei de Deus é proporcional ao grau relativo de evolução dela. Alguns toleram muitas coisas, outros toleram menos, de acordo com a posição relativa que ele se encontra dentro do processo evolutivo. Por isso que algumas pessoas entre nós já conseguem ter comportamentos éticos que são grandes exemplos para nós, como Gandhi, um exemplo, um dos bons exemplos. Alguém que deve estar numa escala bem superior a nós, a linha limite de suportabilidade é bem menor, e ele, embora com todo o projeto de fazer com que o seu povo fugisse às garras do povo inglês e ele fizesse a independência da Índia,
ele jamais pensou na possibilidade de utilizar armas e fazer com que essa independência se desse sobre a força das armas e pelo escorrimento de sangue. Ele fez esta independência com base numa resistência civil, sem agressão, sem violência, porque o espírito dele não admite mais qualquer tipo de violência. Isso é um comportamento ético, porque a linha limite de suportabilidade dele de transgressão da lei é menor do que a nossa. Nós aqui, nós talvez ainda empunhemos armas. Como a gente está vendo agora na França, a reação do povo francês, ou dos governantes franceses, diante do resultado daquela ação terrorista. Ainda buscam as armas, ainda buscam o derramamento de sangue como uma retaliação a um sofrimento que sofreram. Linha limite de suportabilidade. A gente suporta isso. Ainda tira a vida do outro e justifica que é possível tirar, na medida em que ele também atentou contra a minha vida e contra a vida dos meus cidadãos. Como se isso fosse legítimo. Mas para nós, em algum momento dessa escala evolutiva, isto é legítimo. Até o momento que nós chegarmos e dissermos para nós mesmos, não, isso não suporto mais esse comportamento. Vejam, a gente tem essa linha limite de suportabilidade para fazer uma analogia, um exemplo análogo, a gente tem na nossa casa, em termos de organização e limpeza da nossa casa. Cada um de nós tem a sua linha limite de suportabilidade. Tem alguns que suportam muito a desocupação, a desarrumação ou sujeira da casa. Outros suportam menos. Tem uns que vão deixando a sujeira acumular, as roupas e as coisas da nossa casa sair fora do lugar e a gente vai tolerando aquilo. Mas cada um de nós tem um ponto que é para nós a linha limite de suportabilidade. Chega um determinado momento que a gente diz assim, nem eu me aguento mais aqui dentro da casa. Amanhã, hoje, vai baixar a Maria aqui e nós vamos fazer uma limpeza total nesta casa, de ponta a ponta, né? Desde o teto até o piso, não vai sobrar nada, mas nós estamos deixando acumular. Outros têm uma linha limite de desorganização das coisas também dentro de casa que vai deixando. Outros não suportam um copo fora do lugar, a cuba da pia molhada que está sempre secando, não pode ter água. Outros que a casa é um museu, as pessoas entram, para entrar em casa, ele já tem um sapatinho de pano ali na entrada, não, tu deixa o teu sapato lá fora, coloca o sapatinho de pano e entra. Sujeira lá fora. Se a pessoa se sentar no sofá e tem uma capa, a pessoa se levanta, ele vê aquela capa enrugada, enquanto ele não for lá estender, esticar aquela capa, ele sua frio, ele não pode ver aquela capa enrugada. Tamanho é o grau desta pessoa de irritabilidade, de suportabilidade com relação à desarrumação em casa. Agora, com relação a jovens, os adolescentes, um jovem adolescente, ele está nesta outra extremidade, é que ele suporta muita coisa, né? Principalmente os meninos, vão deixando de tudo, meia, roupas íntimas, vão ficando lá no quarto, em cima dos livros, debaixo dos livros, sapato atirado, e assim vai. Ele até diz para mães, mãe, tem uma ordem nesse caos aí, mãe, se tu for lá dentro resolver arrumar, tu vai tirar minha ordem, depois eu não me acho mais lá dentro, mãe. O meu sobrinho, uma vez eu entrei no quarto dele, ele deixou eu entrar, eu fiquei impressionado, tinha peças de roupa no chão, calças, bermudas, assim, tudo enrugadinho, e no chão, ele disse, mas por que isso aqui, Vitor? Não, tio, o negócio é o seguinte, é que quando eu vou dormir, eu tiro a calça e saio com os pés e ela fica ali. Depois com a outra calça também, mas por que isso? Não, porque é mais prático, no outro dia eu só enfio os pés aqui, puxo e vou. Para que dobrar, guardar, no outro dia tira, põe de novo, assim fica mais prático. Eu digo, mas tu não é bombeiro, rapaz. Tu não vai ser chamado para nenhuma emergência, bombeiro é que precisa ter a roupa assim, só enfiar e sair correndo. É a linha limite, suportabilidade.
Cada um de nós tem esta linha limite. Aqui nós estamos falando do ponto de vista moral, ético. Vejam, quanto mais para cá, mais a gente suporta. E entre nós há graus diferentes. Espíritos que já têm um conhecimento maior da lei, têm uma linha limite de suportabilidade menor, outros maior. Nós somos assim também em condicionamentos humanos, comportamentos sociais. Às vezes a gente faz determinadas transgressões sociais, que é uma ética de convívio em comum, e a gente acha isso normal. A gente talvez, quantas vezes a gente já fez, alguns ainda faz, de estar caminhando na rua, aqueles que fumam talvez ainda atirem a bagana no chão, está comendo uma bala, atira no chão o papel da bala, outros já não suportam fazer isso. É uma questão de ética, de comportamento social, e que eu já não me vejo mais agindo dessa maneira. A pessoa, ela pega, guarda os papeizinhos de bala e qualquer coisa para jogar fora no bolso, se ela não encontra lixo perto, para quando chegar em casa botar no lixo. Outros não, acho que é normal jogar na calçada isso. Linha limite de suportabilidade, consciência ética. Agora, nesse processo de evolução espiritual tem algo muito interessante. É a questão do condicionamento. Ou seja, aquilo que nós fazemos de forma reiterada e ao longo do tempo vira um condicionamento, um comportamento. O fato de jogar bagana de cigarro no chão, papel de bala no chão, se a gente sempre adotou esse comportamento desde pequeno, a tendência é a gente repetir essa experiência várias vezes. Até que a gente tenha um conhecimento de um comportamento diferente. A gente começa então a aceitar esse outro padrão de comportamento como o melhor padrão possível e aceitável entre nós. A gente então se dá o direito de exercitar esse outro comportamento, mas no início vai ser difícil, porque a gente vai, às vezes, por impulso, querer jogar fora aquele papel, e uma vez vai errar, na segunda vai errar, depois a gente vai tentar se controlar, e aí a necessidade da gente repetir os novos hábitos, até nós efetivamente nos transformarmos. Então, sobre um determinado ato que foi condicionado no passado, e a gente entende sobre um determinado momento que tem que mudar esse comportamento, nós vamos lançar luz sobre esse comportamento, exigindo de nós uma mudança, só que essa mudança vai exigir um novo condicionamento. Eu me recordo que um amigo estava fazendo sérios esforços para largar do cigarro, e ele se velocina uma vez, me aconteceu uma coisa interessante. Eu estava conversando com um amigo, tinha perto de nós um cinzeiro, mas eu estava comendo uma bolacha, um biscoito. Dali a pouco, eu conversando com ele, eu apaguei o biscoito no cinzeiro. Ele colocava o biscoito na boca, ele estava com condicionamento de cigarro, ele acabou apagando o biscoito no cinzeiro. O que é isso? É condicionamento. A gente criou aquele condicionamento de um vício e agora quer mudar. E isso é complicado, isso é difícil, mas a gente tem que investir. Então, esse processo de mudança, ele se dá através dessas etapas: conhecimento, aceitação, repetição e, por último, a mudança. Olha como é difícil. Olha como é difícil. Primeiro, nós temos conhecimento. Ou seja, a gente já chega num limite, sofre, conhece a lei e quer mudar. É o primeiro estágio apenas, conhecimento. Conhecimento. O sofrimento nos leva ao conhecimento. Então a gente sofre as consequências daquele ato, começa a conhecer uma nova proposta, uma nova realidade, a gente ouve de um, ouve de outro, lê, faz a prece, medita, vai vendo programa, participando de cursos, ouvindo palestras, até que a gente junta uma série de informações. Isso é o conhecimento. Agora, no momento em que a gente passa a entender aquelas premissas desse novo conhecimento como verdadeiras, a gente então passa a aceitá-las.
Primeiro eu tenho que conhecer e segundo aceitar as premissas desta verdade. No momento em que eu aceito as premissas desta verdade, eu estou aceitando aquela nova proposta de comportamento. Só que depois de aceita, eu tenho que repetir esta ação sobre esta nova proposta, sobre essa nova premissa. Mas o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter ainda o quê? Uma tendência a repetir o comportamento errado. Porque nós estamos ainda sob um condicionamento. É esta inércia do processo de evolução. É a mesma coisa que quem está dentro de um ônibus, a inércia do movimento. A pessoa está dentro do ônibus, daqui a pouco o ônibus freia. A gente consegue parar de uma hora para outra da mesma velocidade que o ônibus está parando? Não, o corpo vai para frente também. É inércia, ele quer manter o movimento. Ou se o ônibus está parado, ele arranca, a gente vai para trás. É a inércia do repouso ou a inércia do movimento. Vejam, para nós mudarmos, nós temos que repetir e vencer a ação desta inércia. Vencer a ação desta inércia. Que nós podemos chamar isso de tentação. De voltar ao homem velho, aquele comportamento primitivo. A gente tem esta tentação que é a inércia de voltar. Mas nós temos que investir na repetição. Porque a consciência já começa a bater e a gente já percebe que aquele ato que nós fazemos no passado me levou ao sofrimento extremo e eu preciso mudar. E aí eu tenho que repetir, até criar um novo condicionamento. Vários estudiosos se lançaram a compreender este processo. Mais perto de nós, o que a gente tem da experiência positiva nesse campo, são os estudos de Ivan Petrovich Pavlov. Se vocês se lembrarem, os atos reflexos condicionados e atos reflexos incondicionados. Que como Pavlov não conhecia o processo reencarnatório, ele chamou aqueles atos que os seres, as pessoas, os animais não tinham condicionados nesta vida, mas que nasciam com eles. Ele chamou isso de ato reflexo incondicionado, não foi condicionado nessa vida. Mas para nós espíritas que compreendemos a reencarnação, aqueles atos reflexos chamados incondicionados, eles foram condicionados no passado. Então Pavlov percebeu isso fazendo experiências com animais. Uma das experiências, ele pegava cães, colocava sobre um tabuleiro de madeira, fez correr um fio elétrico desencapado nesse tabuleiro, de tal sorte que quando ligado esse tabuleiro na tomada, passava uma pequena corrente, dava choque na pata dos animais, os animais começavam a pular por causa do choque nas patas. E neste mesmo momento em que os animais estavam recebendo um choque, ele colocava uma esponja de substância ácida na boca desses animais. Então eles pulavam por causa do choque e babavam por causa da substância ácida na boca. Ele repetiu esta ação centenas de vezes com esses animais. Ele percebeu algo interessante, a partir de um determinado momento, em que esta repetição se dava inúmeras e centenas de vezes. Bastava ele ligar o tabuleiro na corrente elétrica para os animais tomarem um choque, os animais começavam a pular, mas mesmo agora, sem colocar a substância ácida com a esponja ácida na boca dos animais, mesmo assim eles babavam. Por que tomando choque e sem colocar a substância com a esponja de substância ácida na boca, os animais babavam? Por quê? Porque eles condicionaram que sempre que eles tomavam choque nos pés, eles provavam de uma substância ácida que fazia com que as papilas gustativas dele liberassem a saliva e eles começassem a salivar. Então estava condicionado o choque, a saliva, a formação da saliva. O corpo se acostumou
com aquela experiência reiteradamente praticada. Então bastava dar choque para eles começarem a babar. Ou então bastava colocar uma substância, uma esponja de substância ácida na boca desses animais, para eles começarem a babar e a pular como se estivesse tomando choque, mesmo sem ligar o tabuleiro na tomada. Isto é ato reflexo condicionado. Isso então, dizia Pavlov, nós condicionamos comportamentos, hábitos. Vejam, há vários condicionamentos que nós temos através dos nossos sentidos, que é mais fácil da gente detectar isso. A gente mesmo sem saber de um determinado objeto, a gente passa a mão no objeto e consegue sentir ele rugoso, liso, a gente dizer do que é papel, é madeira. Como é que eu sei? Eu condicionei isso, passando a mão no papel, passando a mão na madeira, criando uma consciência da textura diferente, eu condicionei. E então, mesmo sem ver, eu digo que material é. Tanto que hoje as crianças também já estão condicionando tanto os tablets e telefone celular, que às vezes tu dá para eles um livro, ele acha que virar a página é só correr com o dedo assim, não vira nunca a página. É um condicionamento. Ato reflexo condicionado, da gente tanto condicionar, age desta maneira. Então a gente condiciona pelo tato, a gente condiciona pelos olhos, né? A gente vê determinada cena, aquela cena talvez evoque uma memória em nós. A gente vê uma determinada situação, um quadro que se apresenta à nossa frente, a gente rememora o passado com todas as cores, através da visão. A gente ouve uma música através da audição e a gente recorda que foi aquela música que nós conhecemos, aquela que foi a nossa namorada, hoje a nossa esposa, e a gente lembra, olha, foi esta música. Lembra do lugar, do ambiente, de tudo mais. Sente o perfume, sente o aroma de um perfume, lembra da cena, do perfume que a esposa usava, da amiga, do amigo, do pai, da mãe. Quando a gente passa na frente de uma casa, sente aquele cheiro de uma lasanha, na hora do almoço começa a salivar. Mas por quê? A gente não está vendo nem a lasanha, mas a gente começa a salivar. Por quê? Porque é um ato reflexo condicionado. Se pessoas vão passar, muitas vezes uma vai passar uma receita para outra e diz assim, para fazer peixe não tem muita ciência. Tu pega, polvilha sal, pimenta do reino, espreme um limão por cima. Quando às vezes a pessoa fala espreme um limão, alguns já começam a salivar, só de imaginar aquele gosto do limão, mas a gente nem está sentindo o limão, porque é ato reflexo condicionado. A gente sai da nossa casa, vai para o serviço 5 dias por semana, durante vários anos. Daqui a pouco a gente está no feriadão, pega a família para ir passear, quando a gente vê, está indo para o serviço. Ato reflexo condicionado, porque condicionou aquele caminho. Então, vejam, nós vamos condicionando comportamentos. Vamos condicionando comportamentos. Tinha um coroinha que ele detestava gatos, ao contrário do padre que amava gatos. Só que esse coroinha tinha que ajudar o padre para limpar a sujeira dos gatos, a dar alimentação para os gatos, e era vários. E esse coroinha não detestava aqueles gatos e queria dar um sumiço com eles. Aí um dia caiu para ele essas experiências do Ivan Petrovich Pavlov, ele teve uma bela ideia, disse, olha, eu vou ver se isso é verdadeiro mesmo, essa teoria. Então ele começou a condicionar os gatos sobre um determinado comportamento para que esses gatos sumissem. Ele fez o seguinte, olha só a ideia dele, era muito inteligente o rapaz. Ele pegou, botava os gatos numa peça pequenininha, fechava a porta, não tinha por onde os gatos sumir, pegava pedaço de jornal, dobrava e batia nos gatos, devagarinho, mas batia, dizia assim, em nome de Deus, e batia nos gatos. E os gatos tentando fugir, um lugar pequeno, não tinha por onde sair, em nome de Deus, e dele a bater nos gatos, e dele a bater nos gatos. Fez aquilo várias e várias vezes, centenas de vezes. Até que teve num determinado domingo que o padre convidou ele para almoçar, e ele foi para o almoço, o padre fez um porquinho assado, estava maravilhoso, serviu a mesa, mas antes de se servir, o padre disse, não, vamos fazer oração. E ele disse, agora é a hora de colocar em prova essa teoria de Pavlov.
Aí os gatos tudo na volta na casa, dali a pouco o padre se levanta e o padre diz assim, em nome de Deus, que era gato voando, saindo pela janela, saindo debaixo da porta, desapareceram, os gatos não voltaram nunca mais. O padre ficou invocado com aquilo. Isso era a experiência de Ivan Petrovich Pavlov. Ele acabou condicionando os gatos. Então também nós condicionamos comportamentos. Mas na medida em que a lei vai sendo esclarecida para nós, a gente vai mudando os nossos hábitos, repetindo essas ações, sob uma nova consciência. É como, e Jesus sabia disso, há 2000 anos atrás, muito antes de Ivan Petrovich Pavlov, é óbvio que Jesus já sabia disso. Tanto que ele nos ensinou e deixou marcas disso no Evangelho. Quando Cristo diz assim a Pedro, Pedro, não te digo que devas perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por quê? Porque Jesus sabia que nós tínhamos o condicionamento da vingança. Bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Nós tínhamos esse condicionamento. Só que os homens naquela época já estavam cansados desse comportamento, tinham que conhecer uma nova proposta, aceitar e repetir até mudar. Só que Jesus então sabia que no lugar daquele condicionamento, do atavismo, da vingança, tinha que colocar o comportamento do perdão. Por isso que Jesus disse, não apenas 7 vezes, Pedro, porque 7 vezes é pouco para repetir. Tu vai ter que repetir isso centenas de vezes, várias vezes, 70 vezes 7 vezes. Porque é difícil perdoar a primeira vez, a segunda vez, a terceira, a quarta, enfim. Mas 70 vezes 7 vezes dá 490 vezes. Quando a gente já perdoa uma pessoa, o mesmo erro mais de 500 vezes, dali para frente a gente já perdoa de raiva, porque já está acostumado. Já condicionou, já mudou. Quando a gente não se dá conta, mudou. Mas vejam, não é fácil a mudança e exige de nós persistência, convicção e disciplina para mudar. Então todos nós temos uma tentação nesta hora aqui de repetir novos hábitos, mas a gente já tem que perceber em nós aquilo que nós temos que deixar e o comportamento que nós temos que adotar. Isso não me torna feliz, isso me torna feliz. Então eu tenho que investir nesse comportamento, não obstante a minha tentação, que é a inércia de voltar atrás. Chico dizia que a tentação era um cachorro enorme que corre sempre atrás de nós, mas que nós temos um desejo enorme que ele nos alcance. Isso é a tentação, não é? A gente tem a tendência de voltar ao condicionamento antigo. A gente muitas vezes quer que esse animal nos pegue de novo, porque é mais fácil, a gente já está acostumado com aquele comportamento, embora ele já doa na nossa consciência. Então, Jesus disse, perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, é o condicionamento do perdão. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então veja, não é amar pouco, não é amar só na segunda, não é só amar no dia que vem na casa espírita, não é só amar no Natal. A gente tem que amar muito. Amar muito é repetir o exercício do amor, desse amor em Cristo. Não é mais aquele sentimento egoísta em que a gente quer as coisas para nós, mas no amor verdadeiro a gente já pensa aquilo que seja bom para o outro. A gente não se permite mais em fazer alguma coisa que possa levar um certo prejuízo a alguém. Eu vou primeiro pensar em qualquer ato que eu vou adotar, se eu vou ferir ou prejudicar alguém com aquela minha atitude. Eu vou fazer uma análise preliminar dos reflexos desse meu comportamento nos outros, para ver se vai ser nocivo a alguém ou não. Isso é o amor. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E porque seríamos conhecidos por muito que nos amássemos. Talvez nós entendemos ou interpretamos há um bom tempo que amássemos fosse do verbo amassar. Mas não é amássemos do verbo amar. Então é repetição, até que nós efetivamente mudemos. Toda a lei está escrita na nossa consciência.
nós vamos acordando na medida do nosso processo evolutivo. E só vai se tornando efetivamente uma tentação quando nós já adquirimos um novo conhecimento e aceitamos novos parâmetros. Então, o comportamento velho passa a ser uma tentação. Desaparece essa tentação quando a gente repete várias vezes e consegue mudar. Pronto, deixa de ser tentação. Então, meus queridos, a reflexão desta noite era sobre isso. Comportamentos humanos, condicionamentos humanos e a lei de evolução. Vamos nos esforçar, não tem outro caminho, a mudarmos os nossos hábitos dentro daquilo que a lei de Deus já é clara em nossas consciências. Para sermos melhores, não para que nos reconheçam assim, mas para que nós possamos efetivamente sentir no fundo do nosso coração que estamos seguindo os impulsos de Deus que está gravado em todos nós. Muito obrigado a todos vocês e uma boa semana.